paz do Senhor, irmãos. Boa noite para todos. Vocês estão bem? Passaram o dia bem? Glórias a Deus, né? Pastor Moisés, obrigado mais uma vez pelo carinho, pela recepção. Pastor Elisângela também, Deus abençoe. Esse casal que nós conhecemos e aprendemos a amar e admirar o seu ministério. Muito bom estar aqui para com os irmãos podermos falar da palavra de Deus ao nosso coração, amém? Nós paramos no domingo em um tema muito importante, a gente vai continuar ele hoje, tá? Irmãos, nós paramos a nossa fala aqui acerca de um princípio dentro da questão da obediência. Eu queria hoje pontuar, se o tempo nos permitir, eu falarei ainda sobre consequências da quebra do princípio de autoridade. Falarei sobre também princípios de honra dentro desse tempo que nos foi proposto. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, você que trouxe ela. Você também pode tomar nota, caso assim você o deseje, tá? Vamos, eu vou citar textos, tá? Depois você pode tomar nota na sua própria ou Bíblia ou do seu caderno de anotações. Um texto deveras conhecido, Romanos 13, do 1 ao 7. Romanos 13, do 1 ao 7. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram por Deus ordenadas. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Pois os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres não temer a autoridade? Faze o bem, terás louvor dela, pois ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Ela é ministro de Deus, agente da ira, para castigar o que pratica o mal. Portanto, é necessário que eles estejais sujeitos, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Por esta razão também pagais tributos, pois as autoridades são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. Amém. Pode tomar assento em nome de Jesus. Uma das consequências da quebra do princípio de autoridade, da desobediência, da rebelião, eu comecei a falar aqui domingo, é a morte. Mas eu vou antecipar. Uma outra consequência da quebra do princípio são tribulações e maldição. Há pessoas que estão passando por tribulação em sua vida, em algumas áreas, e ela não consegue perceber que provavelmente a causa dessa tribulação é uma postura de desobediência, de rebeldia, de desonra para com autoridades que estão sobre elas estabelecidas. Todos nós estamos debaixo de autoridade, em diversos níveis. Não há ninguém que não esteja debaixo de autoridade, e de alguma forma todos nós também exercemos autoridade. Então, para que eu possa exercer autoridade de forma plena, eu tenho que saber me submeter à autoridade sobre mim estabelecida. Quando Jesus diz ali em Mateus 28, toda autoridade me foi dada, todo poder me foi dado no céu e na terra. Há uma expressão hebraica que expressa poder e autoridade, que é a palavra shemikah, ou shemichá. Os hebreus, eles tinham muito cuidado em não citar o nome do Eterno em vão, de maneira que uma das expressões que eles usavam e ainda usam para falar do nome do Eterno é a palavra Hashem. Hashem quer dizer o nome. E eles tinham dificuldade, cuidado em não citá-lo, então diziam Hashem,
me falou, Hashem revelou-se, para não citar o seu nome de forma vã. Era um cuidado que eles tinham. E quando Cristo usa a expressão todo poder, toda autoridade me foi dada, muito provavelmente a palavra usada ali é a palavra Shemichá. Shemichá é uma expressão no hebraísmo que traz a ideia de um poder que vem de cima para baixo. Porque Shemichá é a inversão da palavra Hashem. Shem-Ha. Se eu inverto, tem um Hashem, quer dizer o nome. Então Shemichá é uma autoridade em nome dele. Mas os hebreus também usavam a expressão Shemichá para designar uma autoridade de baixo para cima, e usava a expressão Shemiká. É a mesma expressão, só muda a pronúncia. Então em Shemiká ele queria dizer que a autoridade que ele estava usando foi dada de cima para baixo, mas para operar de baixo para cima. Porque quando Deus nos dá autoridade aqui embaixo para mover o mundo espiritual, eu preciso que essa autoridade se conecte com aquilo que vem de cima, porque nada se move lá em cima sem que eu tenha autoridade aqui embaixo para fazer com que o de cima se mova aqui embaixo. Usando essa ideia, Cristo vai dizer: toda autoridade me foi dada. Aí ele especifica: no céu e na terra. Ele está dizendo: toda Shemichá e toda Shemiká me foi dada. Em mim eu faço acontecer de cima para baixo e faço acontecer de baixo para cima. A ideia é que tudo que nós fazemos acontecer aqui embaixo tem que estar respaldado com aquele que está em cima. Ele vai dizer ainda que tudo que ligardes na terra será. Mas a ideia ali não é que o que eu ligo aqui vai ser ligado lá. A ideia é que o que eu ligo aqui, só ligo aqui porque já está ligado lá. O que ligares na terra já terá sido ligado no céu. Aleluia. Porque a terra não tem poder de mover o céu. Não tem. Sem que o céu nos dê essa autoridade para movê-lo. Porque senão, se fosse assim, irmão, a gente matava meia dúzia de gente, né? Reunia 3, vamos orar 3 aqui de Jesus matar aquele cidadão que está me perturbando. Aí você ligou na terra, o cara morre no dia seguinte. Já pensou? O céu não trabalha dessa forma. Entretanto, há uma outra expressão para autoridade na Bíblia, chamada tukef. E tukef é sobrepujar através de submissão. Tukef é alguém que governa em cima porque sabe respaldar por baixo. Tukef é alguém que está comandando porque está servindo. É diferente da ideia que eu tenho de autoridade na nossa cultura bíblica muitas vezes, que eu só mando. Não. A autoridade, ela é baseada no serviço. Então eu sirvo, e se eu sirvo em submissão, eu recebo autoridade para também governar. Tukef é sobrepujar através de submissão. Então Paulo enfatiza que a importância da submissão às autoridades, dizendo que toda autoridade foi por Deus estabelecida, e quem resiste à autoridade resiste à ordenança de Deus. Então a ideia é que Deus está por trás de toda a autoridade concedida por Ele. E se eu me levanto contra uma autoridade, quer seja na família, quer seja na igreja, eu me levanto contra o próprio Deus. Isso traz consequências graves. Por exemplo, uma delas, maldição, é tribulação. Adão, ele quebra o princípio, falei sobre isso aqui domingo. E ao quebrar o princípio, a Bíblia vai dizer que toda a terra fica sob maldição por causa dele. Maldita é a terra por tua causa.
Quando Acã, ele vai tomar uma cunha e uma capa babilônica e esconde em sua tenda, a Bíblia vai dizer que o povo perde a guerra contra uma cidade pequena, e além disso, toda a sua casa passa por tribulação e morte, por um homem chamado Acã. Jonas é outro exemplo de alguém que está em desobediência, de forma aberta contra Deus, e toda uma tripulação vai naufragar. Por um rebelde, até quem não comeu do pato vai pagar por ele. Então, cuidado com pessoas que são desobedientes, se afaste delas. Se você não conseguir influenciá-las à obediência e continuar com elas, elas vão influenciar você à rebeldia. Meu Deus. Cuidado com isso, porque a fala do rebelde, ela contamina, e pior, é um vírus. Eu falei aqui sobre Miriam, Números 12. Você vai lembrar que lá em Números 12, Miriam, ela vai contaminar, ela vai tentar contaminar Arão. Mas o mundo espiritual, ele está além do que nossos olhos físicos veem. De maneira que é como se um vírus fosse lançado no ar. Aí você percebe que Deus vem, trata Miriam, ela vai ficar leprosa, ela vai ter uma metsorá, uma lepra, que é espiritual. Perceba que a lepra na Bíblia, quando o leproso ele vai ser examinado, ou quando ele é curado, a Bíblia manda-o apresentar-se ao sacerdote, não ao médico, porque a lepra, ela tem uma origem espiritual, na maioria dos casos, como o de Miriam. Perceba que depois que Miriam levanta-se contra Moisés, você vai encontrar Números 13, em que 10 espias levantam-se contra Moisés. A rebelião começa com uma mulher, vai depois passar para 10 príncipes, que contaminam o povo. Em Números 16, Coré, Datã e Abirão contaminam 250 líderes, homens de posição. Perceba como vai aumentando. Começa com Miriam, passa para 10, envolve 253. E em Números 16 ainda, a partir do 41, você vai encontrar que na rebelião de Coré, Datã e Abirão, quando Deus os mata, abrindo a terra, o povo se levanta contra Moisés e diz: vocês mataram os homens de Deus. A praga vem e morre 14.700 pessoas. Então não ande com pessoas de fala de rebelião, porque elas vão contaminar você facilmente, e o castigo de Deus vem. Tribulações alcançam-nos. Em 2000 para 2001, lá em Salvador, nós contratamos uma jovem para trabalhar conosco em casa, para ajudar minha esposa com os afazeres, com as crianças. A gente trabalhava muito fora, e a nossa vida financeira começou a descer ladeira abaixo. Dizimistas, ofertantes, novos convertidos, cheios de amor pela obra de Deus. Eu me converti em 99. Aí fomos orar ao Senhor, depois de meses, com as finanças lá no chão. Senhor, somos dizimistas, ofertantes, o que está acontecendo conosco? Passou algum tempo até Deus falar, e quando Deus falou, Deus disse: a jovem que está na vossa casa, ela é desviada, xinga os pais, não respeita a autoridade. Por causa dela o inimigo entrou. Mande-a embora. Fomos conversar com a moça, fuçamos a vida dela, ela confessou a situação, exatamente como Deus havia revelado. Mandamos-as embora, porque ela não quis arrepender nem voltar para o Senhor. Passou uns 8 meses e as finanças voltaram ao normal. Fala para teu vizinho: cuidado com pessoas rebeldes. Cuidado
Cuidado com gente que sai da igreja e liga para você para falar mal do culto. Cuidado com pessoas assim, porque são sutis. Perceba isso. O pastor Moisés decide, só a título de ilustração também, trocar a bateria da igreja porque ela está ultrapassada, e há uma topo de gama, uma bateria melhor. Campanha da bateria custa, só em tese, $5.000. Cada um vai ajudar, um dá 100, outro dá 20, dá 50, dá 200. Alcança o valor da bateria. Compra-se a bateria. Culto inaugural da bateria. Pano branco, fita vermelha, fogo de artifício. Só não tem champanhe. Culto foi uma bênção. Todo mundo alegre com a bateria. O pastor chega, irmãos, a bateria. O baterista está feliz da vida. O grupo de louvor está em polvorosa. Compramos a bateria. Custou $5.000, mas conseguimos, alcançamos, glória a Deus, aleluia, todo mundo alegre. O culto foi uma bênção. Acabou o culto, você foi para a cantina lanchar. Sentou alguém do seu lado, disse assim: cá para nós, como diz na Bahia, boca de siri, que ninguém nos ouça. 5.000 numa bateria. Agora, tu sabia que o irmão João, que chegou do Brasil há pouco tempo, está sem comida em casa? Tu sabia que a irmã Ambrosina, bichinha tadinha, está com aviso de corte de luz? E o pastor gasta 5.000 na bateria? Agora veja bem, se eu fosse o pastor, comprava de 1.000 no eBay, nem para fazer zoada. É para fazer zoada, baratinha, né? Desse jeito. E comprava a cesta básica para o irmão e pagava a conta da luz da Ambrosina. Escute isso. Você que estava alegre com o culto, com a bateria, com o pastor, murcha na hora. Diz assim: eu não tinha pensado nisso. É verdade. Sabe o que aconteceu aqui? O diabo mandou alguém para fazer 3 homicídios no mesmo tempo. Matou a sua inocência e matou a visão do seu líder no seu coração. Nunca mais você vai ver o pastor como via antes. Segundo, matou você de dentro para fora e cometeu suicídio. 3 numa fala só. Cuidado com pessoas assim, porque a ideia é que estão preocupados com a obra. Mentira! Quem está preocupado com a obra comprava alimento para a irmã Joana sem ninguém saber. É verdade. Pagava a conta do irmão sem ninguém saber. Cuidado com pessoas assim, são nocivas. A linguagem corrói como câncer. E o que elas querem fazer? Elas querem conseguir adeptos para a sua desaprovação maligna, para dividir a igreja, para comprometer a obra de Deus. Afina o teu ouvido. Há uma frase hebraica que diz assim: palavras são sons, sons são sopro, sopro é espírito, espírito é vida. Essa fala era da escola de Hillel, da Beit Hillel. Jesus reproduz ela. João 6,63, ainda que em parte, ele diz: as minhas palavras são espírito e vida. Tudo que você fala gera espírito, que pode levantar, pode derrubar, pode curar, pode ferir, pode restaurar. Cuidado com o que você ouve e cuidado com o que você fala, porque palavras são sons e sons são sopro. Sopra espírito. A expressão espírito vem de ruach. Ruach quer dizer vento, sopro, hálito. Tudo que você fala gera espírito, que pode matar alguém, ou ferir alguém, ou curar alguém, restaurar alguém, derrubar alguém. Use a sua fala para gerar vida. Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque o Espírito de Cristo habita em nós e temos a mente do Mashiach, temos a mente de Cristo. Então não use sua boca para derrubar, nem para matar, nem para difamar. Use para edificar.
Diga amém se você entende isto. Maldição. Segunda, falei aqui sobre morte. Deu exemplo aqui de um obreiro lá de Itália, de Trento. Mas a Bíblia fala de Nadab e Abiú, fala de Coré, Datã e Abirão. Pessoas que levantaram-se contra a autoridade. E observe, quando eles se levantam contra Arão, Moisés diz: rapaz, quem é Arão para que levanteis contra ele? Não percebe que estão levantando-se contra o Senhor? Arão não é nada, é Deus que está por trás. Vivemos na cultura da desonra e da desobediência. Pastores são seres humanos, erram, falham, mas a obediência e a honra não é mérito, é princípio. Aleluia. Obedecemos não porque alguém merece, mas porque está imbuído de autoridade. Isso é importante demais. E muitas pessoas se levantam na igreja contra seus líderes, até para tirá-los. Eu estava em Lisboa uma década atrás, dando esse seminário, e o pastor pediu que as crianças cantassem um hino antes de ir para a salinha. E elas cantaram aquele hino de Fernandinho, a geração de Samuel. Tinha um jargão que dizia assim: a geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Geração que depõe Saul, geração que unge Davi. Quando as crianças cantaram o hino, o Espírito de Deus falou ao meu coração: preste atenção na letra desse louvor. Eu confesso que eu não tinha muita audição para louvor. A minha filha ali do louvor gosta muito da área, é especialista nisso. Mas depois disso eu me liguei com as letras, que eu não me ligava nas letras. E Deus falou comigo: não foi a geração de Samuel que depôs Saul, foi eu. Não foi a geração de Samuel que ungiu Davi, foi eu. É eu quem ponho, é eu quem tiro. É claro que a intenção do autor não foi dizer isso, mas há uma mensagem subliminar que entra em nosso coração, porque a música tem o poder de driblar as defesas da nossa alma. Observe, portanto, cantarmos músicas que centralizam o homem, a igreja está ficando humanista. Verdade. Entre em nosso coração que Deus é tão apaixonado por mim que faz qualquer coisa por mim. Mentira! Deus não é apaixonado por mim. Não. Ele ama, porque paixão é inconsequente, o amor é racional. O mesmo que ama, que lança no céu, lançará no inferno, mesmo amando. Isso é tão forte que eu estava na fila do ferry-boat em Salvador. Isso faz muito tempo. Acho que eu não era novo convertido, para atravessar para a ilha de Itaparica. Era verão, estava um sol muito quente, os carros da fila, e o povo parava os carros e abria as portas para esperar o ferry-boat chegar. Eu estava na fila muito atrás e tinha muitos carros pela frente, muito calor. Eu abri também a porta, saí do carro e encostei no capô do carro, fiquei ali encostado, e tinha um carro a uns 3 ou 4 na frente, que ele ligou o som nas alturas, aquelas bocas de som de 12 polegadas, e começou aquele pagode infernal, um calor, e aquele pagode começou a perturbar minha mente. Eu comecei a dizer: Jesus, manda um fogo aí, manda um raio nesse som desse homem aí, queima esse homem, queima esse som aí, Jesus. Pagode do inferno, já não basta o calor, essa fila. Mas Jesus não mandou o raio, não. Não mandou não. Eu tive que suportar. Só que eu percebi que no meio da minha tribulação, eu estava com a mão em cima do capô do carro e percebi que a minha mão estava batucando no capô no ritmo do pagode, e meu pé batendo no chão. Eu falei assim: olha aí, Jesus, teu servo, olha, Jesus, teu servo. Porque a música driblou as minhas defesas, porque a fala tem esse poder.
Você acha que o diabo contaminou anjos como? Com arma, botando faca no pescoço? Ou vem comigo ou morre? Foi na sua fala. Dá um toque no vizinho, fala: cuidado com o que você está ouvindo. E cuidado com o que você está falando. Diga glória a Deus se você entende isso. Além de morte, eu falei aqui, vou te dar mais um exemplo aqui, tá? Em 2005, aquele grupo Diante do Trono gravou um DVD chamado Esperança. E gravou em Salvador, perto de onde eu estava morando, no Imbuí, centro administrativo de Salvador. Eles gravavam naqueles anos em capitais do país e convidavam caravanas das cidades próximas e da cidade principal para dar peso ao evento, não só espiritual, mas também de número. Só que 2 meses antes, em uma igreja a 100 quilômetros de Salvador, um diácono de uma igreja levantou-se contra o seu pastor, organizou um grupo de 12 rebeldes com ele, fizeram faixas, aquelas faixas escritas à mão, foram para a porta da casa do pastor: fora daqui, não te queremos mais aqui. Humilhou a família pastoral. Sabe o que aconteceu? Na gravação do DVD, ele alugaram uma Sprinter, uma van, para ir para Salvador participar da gravação do DVD. O diabo cega tanto o rebelde que ele se levanta contra uma autoridade que Deus estabelece e depois vai adorar a Deus. Olha aí. Só que na BR-324, em direção a Salvador, essa Sprinter capotou e o diácono morreu na pista e não chegou lá. E muitos rebeldes com ele, teve sequelas graves. Nunca se levante contra uma autoridade que Deus estabelece, não vale a pena, a conta vem para pagar. Eu estava dando esse seminário lá em Cascais, Grande Lisboa. Lá em Cascais tem um pastor muito amigo meu, questão de ética, não vou citar o nome dele. Ele sofreu uma divisão. Ele tinha 50 membros da igreja. Quantos membros? Quantos? O co-pastor dele, que ele imbuiu de autoridade, reconheceu o ministério, começou a contaminar os membros da igreja contra o pastor. Sabe qual foi a gota d'água? O pastor morava num apartamento de 2 quartos e tinha tem 2 filhos, já são homens hoje, eram adolescentes. E ele queria morar num apartamento de 3 quartos, para dar um quarto para cada menino. Normal, perfeitamente normal. Só que um de 3 quartos nessa época era 100 euros a mais. E esse co-pastor começou a visitar os membros em oculto, em escondido, para insinuar que os 100 euros a mais eram desviados do caixa da igreja de forma ilícita. Você crê nisso? Pois bem, ele contaminou 30 dos 50 membros da igreja. Saiu da igreja, pegou a unção de Absalão. Conhece, né? O filho de Davi? É a unção de Absalão. Ele abriu um salão na mesma rua. Pois é, abriu um salão, botou a igreja nova, começou a crescer. O pastor que foi a vítima da divisão quase morre do coração, porque a traição é um dos piores sentimentos que a gente sente. Gratidão e traição, só o sangue de Jesus para nos proteger. Pois bem, resistiu, venceu. A igreja do rebelde começou a crescer, porque tem gente que pensa que crescimento em si mesmo é um sinal da aprovação de Deus, e nem sempre é. O que é que se prega? O que é que se ensina? Qual a transformação de vida? É isso que traz a aprovação de Deus. Porque tem muita igreja cheia por aí que virou show gospel, Deus nem lá está mais, mas está cheia. Por fim,
A esposa do pastor rebelde foi ao Brasil de férias. Quando chegou lá, ela foi passear no shopping, no mall, e encontrou um ex-namoradinho da adolescência. Já sabe, né? O fim da história. Se envolveu com o rapaz, não voltou para Portugal, pediu divórcio por telefone. O rebelde, que agora além de rebelde estava com chifre na cabeça, bem enfeitado, voltou para o Brasil para tentar reaver o casamento, mas a mulher virou a cabeça. Esse homem entrou em depressão no Brasil, virou mendigo na rua, e a igreja fechou. Não vale a pena mexer com autoridades que Deus estabelece. Irmão, ouça a voz de comando. Essa é coisa simples. Quer ver uma coisa? O pastor Moisés chama a irmã Joaninha para poder cantar um hino. Ele fala: a irmã Joaninha vai cantar um louvor. A irmã Joaninha veio com a Bíblia aberta na mão. A pergunta é: o pastor convidou ela para cantar um louvor ou para ler um texto? Mas ela veio com a Bíblia aberta. Irmão, sem radicalismo, tá? A gente não é extremista, não. Eu falo sobre só voz de comando, tá bem? Aí ela veio e fala assim: antes de cantar o hino, deixa que eu ler um texto. Mas ela não foi chamada para ler texto, foi chamada para cantar um hino. Ela vai ler o Salmo 119 todinho. Sem radicalismo, tá? Porque o Espírito Santo trabalha com liberdade na igreja, mas nunca quebrando o princípio de autoridade. Ouça a voz de comando. Não é nada demais você vir com a Bíblia fechadinha. Pastor, antes de cantar, eu podia ler um texto, de preferência fora do microfone? O pastor vai dizer assim: pode ler, irmã. Ela leu o texto na bênção do pastor. Eu estava em Lisboa, no MSBN, era aniversário do ministério. Eles alugaram um espaço, as congregações estavam lá, tinha muitas congregações, o altar estava cheio. Quem dirigia o culto de festa era o pastor presidente, Josué Moreira. Lembro como se fosse hoje. Tinha uma dupla de irmãs de sangue e em Cristo lançando um CD de louvor. Não conhecia o pastor presidente, estavam a visitar, pediram oportunidade. O pastor dirigindo o culto falou assim: quero convidar as irmãs que estão aqui do Brasil a visitar Portugal, estão lançando um CD novo. As irmãs têm oportunidade para cantar um hino. Olha a voz de comando: cantar o quê? Aí elas vieram. A mais alta era mais a Beck, a menor era mais a voz principal, mais animada pelo microfone. Falou assim: irmãos, antes de cantar aqui o nosso hino, deixa eu cantar um corinho de fogo aqui. Aí o pastor lá de trás gritou assim: irmã, eu falei um hino. Aí ela: não, mas é coisa rápida, porque os irmãos aqui, para animar mais, até para a voz aquecer. O pastor falou assim: irmã, eu falei um hino. Ela insistiu. E eu pensei assim: vai dar BO, isso aqui vai dar boletim de ocorrência, vai dar ruim, porque o pastor Josué é um cara duro, vai dar ruim. Eu procurei um buraco para entrar, não tinha. Falei assim: agora, como é que eu vou fazer aqui? Um cara de paisagem. Ela insistiu e perguntou: quem é o pastor presidente? Ele disse: sou eu mesmo. E a irmã só vai cantar um hino. Pensa na bichinha que ficou sem graça. Cantou sem graça, irmão, porque não ouviu a voz de comando. Ouça a voz de comando. Estou na Bahia, culto de ceia. Pastor chamou o irmão José para cantar um hino da harpa. Voz de comando. Eu penso que José estava muito tempo sem pegar no microfone e pensou assim: hoje eu vou lavar a égua, hoje eu vou a forra. Acho que ele pensou assim. Ele pegou o microfone e deu uma olhadinha de canto de olho. Falou assim: o homem mandou cantar um, Jesus mandou cantar dois. O pastor foi tão rápido que ele levantou: não vai cantar nenhum mais, José, pode voltar para o canto. Voz de comando.
O diabo entra em coisas pequenas para fazer coisas terríveis. Isso não é ser tolo, não, é ser obediente, porque Yeshua foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nem perante ímpios como Pilatos ele se insurgiu. Ele disse: nenhum poder teria sobre mim se do alto não tivesse dado. Então faça o que você quiser fazer, me mande açoitar, me mande matar, nada vou dizer, porque estou sujeito à autoridade que está sobre você, porque o Deus, o Pai te deu. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Ouça a voz de comando. Você que é obreiro, você que serve na casa do Senhor, você que é do louvor, o teu líder é autoridade no departamento que ele administra. Até o porteiro da igreja tem autoridade na portaria. Submeta a autoridade. Isso não é ser tolo, não é ser bobo, não, é ser sábio, porque quem resiste à autoridade resiste a Deus e trará condenação sobre si mesmo. A obediência atrai a unção. Atrai o quê? Atrai o quê? O que é unção? Unção é capacitação. Unção não é eloquência. Aí aquele irmão tem unção. Quando ele prega, arrepia os cabelos até da careca. Eita, esse irmão tem unção. Não, irmão, unção é capacitação. Tem obreiro, irmão, que ele quando abre a boca você até arrepia, mas não diz nada com nada. Acaba de falar, não chegou a lugar nenhum. Mas tem outro que o bichinho é devagar, onde pisa o capim morre. Já viu? O bichinho é lento demais. Onde pisa o capim morre. O bichinho fala devagarzinho, mas quando ele acaba de falar, você entendeu a mensagem, se arrependeu e cumpriu o propósito dela. Sabe o que é isso? Unção. E a obediência atrai a unção de Deus. A rebelião atrai a unção do inferno, que capacita a pessoa a cumprir o propósito da rebeldia. Vamos um texto aqui. Eu vou até 9h15, né, pastor? Mateus 3. Vamos comigo aqui, Mateus 3. Você que... O que você vai ouvir aqui, se você quiser tomar nota, tome, tá? Porque talvez você não tenha ouvido ainda. Se ouviu, vai respaldar. Se não ouviu, vai ouvir. Mateus 3. Presta atenção. Vamos ler do verso de número... Eu vou ler o verso 1. Verso 2. Depois o 5 e o 6. Naqueles dias apareceu João Batista e Yohanan Ramatibil pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Verso 5: iam ter com ele os habitantes de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região circunvizinha ao Jordão. Verso 6: confessavam os seus pecados e eram por ele batizados no Jordão. Verso 13: então veio Jesus da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentava impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então concordou João. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante o céu se abriu e João viu o Espírito de Deus descendo como pombo e pousando sobre Jesus. E uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. Tome atenção. A obediência atrai a unção. Eu vou substituir a palavra batismo ou batizado por imersão, tá bem? Porque a nossa mente ocidental, quando eu ouço batismo, eu ligo logo arrependimento de pecado. Mas imersão é mais abrangente, é mais ampla, tá bom? Ele é Yohanan Ramatibil, João que imergia, o que batizava.
Ele está batizando. O texto diz que ele dizia: arrependei-vos. O povo vinha confessando os seus pecados, sendo por ele batizados. Haviam duas vertentes de imersão básicas aqui nesse tempo. Eram básicas, mas haviam outras, tá? Quais eram elas? A imersão chamada de Tevilá e a imersão chamada de Mikveh. A Tevilá e a Mikveh é quase a mesma coisa, a diferença é sutil. A Tevilá exige confissão dos pecados para que haja imersão. A Mikveh não. A Tevilá é uma imersão que exige que aquele que é imergido confesse pecados. Mas a Mikveh é uma imersão ritualística, não exige confissão de pecados. A Tevilá deve ser feita em água corrente, porque a ideia é que quando alguém que está confessando pecados está então se livrando da sua impureza, e as águas levam-na, e como é corrente, não volta de novo para aquele que livrou-se dela. A Mikveh não. A Mikveh, ainda que deva ter um fluxo de água que faça renová-la, mas a Mikveh pode ser num tanque. O nome Mikveh é o nome do tanque, mas também tornou-se o nome da imersão. Então, o que João faz aqui é uma Tevilá. Está claro no texto. Vinham confessando seus pecados e sendo por ele batizados. Quando alguns hipócritas vêm, ele resiste e fala assim: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Primeiro, deem frutos que comprovem o vosso arrependimento. Vem Jesus para ser por João batizado. João fala assim: epa, o negócio aqui está errado, porque na verdade eu necessito ser por ti batizado, e vens tu a mim. Porque João estranha? Porque em João, evangelista, capítulo 1, verso 29 do evangelho de João, quando esse João Batista vê Cristo vindo ao Jordão, ele diz: Halot Selohim Hatá Meulam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que ele vai imergir uma imersão de Tevilá para alguém que não tem pecado? Não bate, não casa, não alinha. Cristo diz: faça isso para que se cumpra a justiça. Então, o que Jesus vai fazer aqui não é uma Tevilá, é uma Mikveh. E a Mikveh é uma imersão cerimonial. Quando a Mikveh era feita, vou te dar dois exemplos. Era feita, por exemplo, quando a mulher saíra de um fluxo de sangue, de um ciclo mensal, o costume das mulheres, e ela vai se imergir. Por isso é que quando Davi está observando Batseba e ela vai imergir-se, Davi deseja, manda chamá-la, e nós, pregadores pentecostais da mente nervosa, a gente fica dizendo que Davi estava com binóculo na sacada do palácio, de olho na casa da vizinha, tomando banho de janela aberta, passando looks de luxo, Dove, e Davi olhando. Não, ela está em uma Mikveh, vestida por sinal. E por que ela está no Mikveh? O texto vai dizer, de forma bem sutil. Toda mulher sabe que quando o ciclo menstrual vai embora, ela tinha que fazer Mikveh, banhar-se 7 vezes. Mas a Mikveh da mulher é feita quando o ciclo vai embora, e quando o ciclo vai embora, o período fértil vem, o óvulo é liberado. Quando ela está tomando banho na Mikveh, no banho ritualístico, Davi manda chamá-la, deita-se com ela, porque ele estupra, ele viola Batseba, e ao estuprá-la, ela engravida. Ela está no período fértil, porque ela estava no Mikveh para purificar a carne do sangue da sua menstruação.
essa mikvê para Jesus, por impureza cerimonial, não cabia, porque ele era perfeito, não tinha doença, imperfeição, nada. Ele é o Cordeiro de Deus, perfeito. Mas havia também outra imersão de proselitismo. Quando alguém convertia-se ao judaísmo, passava por uma imersão para tornar-se judeu, um prosélito judeu. O judeu chamava de novo nascimento. Lembra que quando Ruth, capítulo 1, 16 do livro que leva seu nome, quando ela vai declarar-se a Noemi com fidelidade para segui-la, ela vai dizer: não me instes para que te deixes, nem me obrigues a não seguir-te. Onde quer que fores, irei eu. Onde tu pousares, ali pousarei eu. Porque a partir de hoje o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Isso é uma confissão pública de conversão. Após essa confissão pública de conversão, era preciso um mikvê para selar a conversão desta mulher ao judaísmo. É por isso que João capítulo 3, com Nicodemos, Nicadmon Ben Gurion, quando Jesus fala assim: vou te dizer uma coisa, cara, e não fique espantado não, necessário é nascer de novo. Aí dá um nó na cabeça de Nicodemos. Ele pensa: que história é essa? Nascer de novo é para o pagão que torna judeu. Eu sou de carteirinha, mamãe era, vovó era, bisavó era, tataravó era. Que conversa é? Será que ele está dizendo que eu tenho que voltar para o ventre de mamãe? Não dá, já sou velho. Aí Jesus fala assim: rapaz, tu está atrapalhado, hein? Se eu te falo de coisas da terra, tu não está entendendo? Se eu falar do céu, tu vai pirar o cabeção. Então, para Jesus também essa não cabia, porque ele é judeu de nascimento. Por que é que ele vai se imergir? Temos que ir lá para 2 Crônicas, não, 1 Crônicas 24. Olha esse texto com cuidado, porque aqui tem algo muito profundo. 1 Crônicas 24. Olha o que diz o texto, verso de número 10 e 11. Olha o texto. 1 Crônicas 24, verso 10 e 11. A sétima a Acós, a oitava a Abias, a nona a décima a Secanias. O que Davi fez aqui? O que nós chamaremos de escala de obreiros. Havia muitos sacerdotes para oficiar no templo. O que Davi faz? Uma escala. Ele divide em 24 turmas, obedecendo o princípio dos 24 anciãos, que ele conhece. 24 turmas, cada turma tem um líder da turma, e como são 12 meses, ele tem que fazer com que 2 turmas oficiem durante o mês. Uma turma oficia 15 dias, sai, outra turma vem e trabalha mais 15 dias. Quando chega na oitava turma, diz Abias, ele era o cabeça da turma. Quem era? Abias, diga Abias. Quando Abias vence o seu turno, quem vem agora aqui? Quem vem? Jesua, que é a 9ª turma. Jesua vem. O que Abias devia fazer? Ele pega Jesua, leva um mikvê, a um tanque de imersão ritualística, imerge Jesua no tanque. Jesua sai, veste as roupas de estola sacerdotal. Abias pega o azeite, o óleo da unção, unge a testa de Jesua, faz uma oração imprecatória de transferência,
transfere o turno sacerdotal do templo para Jesua e consequentemente toda a sua turma. Jesua assume o sacerdócio do templo com a sua turma e Abias sai de cena e só vai oficiar no ano seguinte. Quem entende diz amém. Amém. Agora presta atenção aqui. Se você pegar uma Bíblia hebraica, o pastor é mestre nisso, ou uma Bíblia judaica, você vai ver que o nome aqui não é Jesua, o nome aqui é Yeshua. Isso é uma prefiguração profética. Sabe onde isso vai cair? Lucas 1,5. Lê para mim Lucas 1,5, pastor, se eu puder. Lucas 1,5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Da ordem de quem? De Abias. De quem? Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. Perceba isso aqui. Havia em Jerusalém, no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de João Batista. Ele também é da turma de Abias, porque ele é filho de Zacarias. E João é sacerdote, embora não oficiou, mas era o que? Sacerdote. Então, no Jordão está Abias, através de João, está Yeshua, como está escrito. Porque era tempo de João transferir o sacerdócio do templo. E só podia acontecer isso debaixo de um princípio que Deus estabeleceu por Davi. Agora escute o que eu vou dizer para você. Quando João imerge Jesus nas águas, João não tem autoridade para ungir Jesus. Por que não? Porque a unção não é de baixo para cima, a unção é de cima para baixo. João disse: aquele que vem após mim é maior do que eu, porque é antes de mim, e eu não sou digno nem de desatar as suas alparcas, quanto mais de ungir a sua cabeça. Mas a unção tem que vir. Deus não quebra princípio para estabelecer autoridades. A unção tem que vir. Se João é menor do que Jesus, e ninguém ali de Abias ou de Levi era maior que Jesus, tem que ter alguém maior que ele para ungir. Quem é? O Pai. O que o Pai faz? João, tu não pode ungir, mas eu posso. Ele manda o Espírito Santo, aleluia, e pousa na testa de Jesus. E Pedro vai dizer em Atos 10:38, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Ungiu aonde? No Jordão. João não tinha autoridade para fazer oração, transferência imprecatória. Quem faz? O Pai. João, esse é o meu filho amado em que é minha... Parafraseando, João, sai de cena. Seu tempo chegou, meu filho. E já que é difícil para você entender e para Levi também, eu vou mandar decapitar você, tá bem? Porque decapitação é fim de governo, é fim de domínio. Lembra de Dagon? Quando a arca entra no templo, no dia seguinte a estátua está caída com os pés e as mãos cortados. Botou de pé de novo. No outro dia a cabeça de Dagon estava cortada. Lembra de Davi? Ele faz Golias cair atordoado, desmaiado com a pedra. Que Davi faz? Só dá pedrada e você não vai resolver não. Ele pega a espada do gigante e corta a cabeça dele e diz: jamais se levanta. Acabou o mandato dele. Aleluia.
Agora, irmão, presta atenção numa coisa aqui e já vou encerrar. A obediência traz unção. Quer êxito no seu ministério? Obedeça. Quer crescer em Deus? Obedeça. Quer prosperar na empresa? Obedeça. Quer ser honrado na sua família? Obedeça a seus pais. É verdade. Quer crescer na igreja? Obedeça a seu líder. Sempre obediência. Diga amém se você entende isto. Amém. Agora escuta e já vou fechar. João imerge Jesus nas águas. Mas só que para que João tivesse autoridade para pelo menos imergir Jesus nas águas, para transferência sacerdotal, ele deveria ter alguma coisinha nele, vou ser bem didático, tá? Alguma coisinha nele que pertencesse a um sacerdócio eterno. Não tem para ungir, não tem para fazer oração, mas teve para imergir nas águas. Tem que haver nele alguma coisa. Deixa eu te dar uma dica aqui. Até Jesus vir e assumir o sacerdócio, primeiro as águas, depois a unção. Primeiro as águas, depois a unção. Em Atos 2, quando Pedro prega, verso 38, o povo diz assim: que faremos agora, pois, varões irmãos? Pedro vai dizer simples: arrependei-vos, sejam batizados e recebam o dom do Espírito. Olha a sequência: arrependimento, batismo e Espírito. Mas depois que Jesus assume, isso muda. Por quê? João é de baixo e a água é de baixo, mas o Espírito é de cima. Dá licença. João é de baixo, a água é de baixo, o azeite da oliveira é de baixo, mas Jesus é de cima e o azeite é de cima. Aleluia. Quando chega em Atos 10, Pedro está na casa de Cornélio. Pedro pensa assim: eu vou pregar, eles vão se arrepender, eu vou batizar e Jesus vai mandar o Espírito. Pedro se enganou. Quando ele está pregando, sem batizar ainda nas águas, desce o Espírito Santo e batiza todo mundo. Pedro fica: uau, se Deus não negou o Espírito, quem sou eu para negar a água? Traz e batiza esse povo. Deixa eu fechar agora. Por que João tinha essa autoridade? Por quê? Porque João é o único profeta e sacerdote que primeiro recebeu o Espírito para depois a água. Você lembra? Maria está grávida, vai visitar Isabel. Quando saúda Isabel, diz o texto: a criança, quando ouviu a saudação de Maria, saltou no ventre de Isabel e ela foi cheia do Espírito Santo. João é o único nascido de mulher, como disse Jesus, não tem como ele, não fez milagre, as suas profecias cumprem depois que ele morre, mas foi o único que recebeu o Espírito Santo antes da água no ventre da sua mãe. Fala para teu irmão: a obediência atrai a unção. Quer cumprir teu propósito sobre a terra? Obedece. Melhor é obedecer do que sacrificar. Vou encerrar só com essa fala. Quando Samuel manda Saul matar Agag e os animais, Agag na Amaleque, não foi? Amaleque. E os animais, Saul, ele decidiu fazer o melhor. Falei aqui domingo, né? Deus não quer o seu melhor, Deus quer a sua obediência. Samuel chega
E Saul vem: Pai do Senhor, profeta, fiz tudo o que Deus mandou. Aí Samuel: sério? E que barulho de mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Aí Saul: deixa eu te contar um mistério aí, sabe o que é? Gostei tanto, rapaz, animal da melhor qualidade, hein? Boi Nelore, os bichinhos cevados, tudo sadio. Eu resolvi com o povo oferecer ao Senhor em sacrifício. Aí Samuel fala: deixa eu te contar um mistério. O Senhor está dizendo para você que a obediência é melhor do que o sacrifício. O obedecer é melhor que gordura de carneiro, porque a obstinação e a rebelião é como feitiçaria. Vou encerrar agora, tá? Você aceitaria que o pastor Moisés recebesse como membro desta igreja um feiticeiro? Sim ou não? Por que não? Pode responder, tem vergonha não? Por que não? Vocês estão calados? Vocês estão aí? Alô? Você aceitaria um feiticeiro membro dessa igreja? Aceitaria? Ele como está vai ser transformado. Sim. Verdade. Eu vou perguntar de novo. Prestando a pergunta: você aceitaria um feiticeiro membro dessa igreja? Sim? Não, vou perguntar de novo. Eu não falei um ex-feiticeiro, eu falei um feiticeiro. Aceitaria ou não? Não. Por que não? Porque não é um feiticeiro? Agora, todas as vezes que você aceita na sua casa alguém rebelde, que não obedece a autoridade e fala mal dos seus líderes, você está pondo um feiticeiro na sua casa. Meu Deus, isso é forte. Todas as vezes que você sai para tomar café, você conversa e você aprova conversas de rebelião, você está concordando com a feitiçaria, e os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Isso é muito forte, irmão. Tenho que encerrar. Amém? Não deu para falar sobre o princípio de honra, não, mas Deus proverá, né, pastor, outra oportunidade para a gente estar aqui, para terminar essa fala. É porque seminário são 8 horas de seminário, né, irmão? E Deus, eu abri com exceção para o pastor Moisés, que é um amigo, eu respeito muito o ministério do pastor Moisés, porque esse seminário eu só dou ele 8 horas, eu não falo ele pincelado não, sabe? Porque fica muita ponta solta. Eu tentei ser o mais assim conciso possível, sucinto, domingo e hoje, mas eu sei que o que eu falei é suficiente para dar uma guinada em sua história. Proteja a sua igreja, proteja seus líderes, proteja seus sacerdotes. Deus abomina quem que se levanta contra sacerdotes, porque quem toca em liderança toca em Deus, e Deus não coaduna com Satanás em nada. Tudo que o diabo quer fazer é desviar você. A palavra Satanás vem de sater, quer dizer contornar, desviar. Ele quer desviar você do propósito, e uma das suas artimanhas é a desobediência. Fique de pé se você puder. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, ó Deus, porque estamos em tua casa e no teu altar, onde todas as semanas, por anos a fio, a tua palavra é lançada no altar desta casa, e nós temos, ó Deus, a assertiva e a promessa que ela nunca voltará para ti vazia. Eu sei, Senhor, que o tema nos confronta, mexe com o nosso ego, mas eu sei que todas as vezes que eu fui a um culto e eu saí inconformado comigo mesmo, e eu saí confrontado com alguma coisa, é sinal de que o Senhor não desistiu de mim. É sinal que o Senhor não desistiu de mim.
Nos ajuda, Senhor, a honrar os nossos líderes nesta casa, a honrar os pais em casa, a honrar os patrões no trabalho. A obediência, Deus, nos ensina a obedecer. Oramos gratos a Ti no nome de Jesus. Pode dar uma salva de palmas para Jesus? É meio redundante que eu vou perguntar, mas quantos foram abençoados aqui nessa noite? Amém? Leve essa palavra para o seu coração. Não aparte essa palavra da tua boca, do teu coração, da tua mente. Coloque em prática no nome de Jesus. Amém, gente?